Olá, investidor! Continuando a nossa aula sobre candlestick. Hoje nós vamos falar sobre o padrão chamado nuvem negra, ou em inglês Dark Cloud. Em alguns livros aparece também como Dark Cloud Cover. E em japonês, Kabuze, ou Kabuze, não sei a pronúncia correta aí, me perdoem. Então, a nuvem negra, ela é um padrão de candles que é necessário um conjunto de candles, né? Então, a presença de dois candles, sendo um candle de corpo verde, que sempre vai acontecer no final de uma tendência de alta. No dia seguinte à ocorrência do candle verde, o mercado abre com muito entusiasmo. Então, a abertura dele está bem acima do fechamento do dia anterior. E aí, os preços nesse patamar aqui, eles não conseguem se sustentar. Muitos já começam a se desfazer do papel. E aí, o pessoal começa a vender sempre um pouquinho mais barato para poder se desfazer do papel. E o pregão vai avançando até que ele consegue fechar abaixo do fechamento do dia anterior, bem abaixo. Para ser uma nuvem negra, o fechamento do candle vermelho ele tem que se dar abaixo da metade do candle verde. Senão ele não se caracteriza como uma nuvem negra. E também não pode ir além, né? Senão nós vamos ter aqui uma outra figura daí, né? Se tiver um engolfo, um envolvimento, se caracteriza daí um outro padrão de candle. Então essa figura, esse padrão de candle, ele sinaliza o término de uma tendência de alta. Então ele é um candle baixista, né? Um padrão baixista, um padrão de reversão. Então quando a gente observa a ocorrência desse padrão, literalmente kabuze do japonês significa cobrir, encobrir. É como se fosse uma ideia de algo da própria natureza, né? Que um padrão de nuvens mais escuras sinaliza o início de uma tempestade. É basicamente nisso nessa simbologia que esse padrão significa. Então, nós temos uma tendência de alta e aqui marca uma reversão para uma tendência de baixa. Então, o segundo candle ele deve abrir acima do fechamento do candle anterior, do verde, e fechar com um pouco mais do que 50% abaixo do corpo do candle anterior. Indica uma reversão de um movimento de alta. Quanto mais alto for o preço de abertura do candle vermelho em relação ao candle verde, e quanto mais o candle vermelho avançar sobre o candle do corpo verde, maior será o seu poder de reversão. Claro que não pode engolfar o candle verde. Quanto mais longa for a vela verde e a vela vermelha, mais forte será essa reversão. E o volume elevado no dia do candle verde e também do candle vermelho aumentam a força desse padrão. Ele se torna muito mais significativo. E aqui vamos aos nossos exemplos. Aqui no gráfico diário da BBAS3, então o papel vinha numa tendência de alta e aqui nós temos a ocorrência da nuvem negra. Então notem aqui que o segundo candle ele abriu acima do fechamento do candle anterior e o seu fechamento foi abaixo de 50% do candle anterior. E aí teve o início da reversão. Corrigiu e continuou a queda. Outro exemplo que nós temos aqui
é na GGBR4, no gráfico diário. Então o papel vinha numa tendência de alta. E aqui nós observamos uma questão bem interessante, né, que a abertura, né, foi muito acima do candle anterior. Então esse padrão aqui ele reforça a significância da força, né, da nuvem negra. E em seguida tivemos aqui a reversão do papel. Aqui nós temos um exemplo na Vale 3, né, no gráfico diário. O papel deu uma corrigida. Quando retornou, nós tivemos o aparecimento aqui do padrão nuvem negra. E o padrão teve a sua reversão. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. E até o nosso próximo encontro.